Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Oliver, da Venta de Contabilidade Consultiva. Hoje a gente vai falar da segmento aos nossos 40 vídeos, né? Ou seja, 40 pontos que a gente entende que impactam diretamente o seu lucro ou o seu resultado, né? Ou pode estar reduzindo o seu lucro. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que é aprendizado, ou seja, conhecimento. A gente sabe que nessa história nossa de empreendedor, de empresário e né, de tomadores de risco, o aprendizado é muito importante, o conhecimento é muito importante e nem sempre a forma de obter o conhecimento ele é trivial. Não necessariamente a gente vai ter que estar sentado na universidade para absorver uma série de informações e aí depois ver o que vai fazer. Inclusive, é um ponto da universidade, né? Quer dizer, a universidade ela disponibiliza informação e aquilo ali passa a ser conhecimento quando tem utilidade. Então, o conhecimento ele tem que ser útil. Útil para quê? Claro que quanto maior a quantidade de informações que a gente puder transformar isso em conhecimento útil e prático, impacta na nossa vida de uma forma geral e também no nosso negócio. E quanto maior o nível, né, mais apurado, né, e maior e mais apurado seja o nosso conhecimento, a gente tem condições maiores de aumentar o resultado do nosso negócio de uma forma geral. Certo? Então, trazendo esse conceito de que o conhecimento tem que ser útil, de que forma a gente adquire esse conhecimento? Antes de falar a forma, a ideia é falar o para quê, ou seja, a gente quer conhecimento para quê? A Venture trabalha focada em transferir tecnologia ao empresário para que ele aumente o lucro do negócio dele. Esse é o nosso propósito. Então, ou seja, qual é o tipo de informação que é importante para mim, como CEO da empresa, ou para as pessoas que trabalham na empresa? Tudo que for útil para que o empresário aumente o lucro dele. Então, ou seja, você como empresário, ou seja, qual é o conhecimento útil para você? Todo o conhecimento necessário para que aumentar o seu lucro, o seu faturamento, o seu lucro, o seu resultado. Esse é o objetivo do conhecimento relacionado ao negócio. Dito isso, qual é o seu objetivo como empresário? Ou seja, qual é o objetivo da sua empresa? Não, Oliver, meu objetivo, a gente tem até um vídeo relacionado ao objetivo empresarial, se não me engano, o segundo. A gente vai deixar o link aqui para você acessar. Ou seja, esse objetivo empresarial, né, ele se determina a aumentar, ou seja, a ser o aumento do faturamento em 20% ou 30% ou em X mil reais, ou seja o que for. É aumentar o lucro em tanto, formar melhor equipe, definir melhor produto. Com o objetivo definido da empresa, né, e a gente sempre sugere que o objetivo principal seja o faturamento e o lucro, porque todos os outros se adequam a isso. Uma vez definido o seu faturamento ou lucro, ou qualquer objetivo que você defina, a gente entende que vale a pena você fazer uma espécie de autodiagnóstico, ou diagnóstico da sua empresa, no seguinte sentido. O nosso objetivo é aumentar a venda, joia. Qual é o nosso conhecimento sobre o aumento da venda de uma empresa? A gente tem esse conhecimento, a gente sabe montar uma equipe de vendas, a gente sabe definir metas de vendas, a gente sabe definir o time, a jornada do nosso cliente, ou seja, esse conhecimento eu tenho. Se eu não tenho esse conhecimento, eu vou atrás desse conhecimento específico para atingir um objetivo específico. Ou seja, o conhecimento ele tem utilidade prática, ele tem ele tem o porquê de existir, o porquê de correr atrás dele, né? Então, uma vez a gente definido esse objetivo, o conhecimento fica mais vinculado já a uma prática, a uma ação, a uma utilidade. Uma vez definido o objetivo, a gente tem aqui 5 pontos que o primeiro deles não é aparentemente tão prático, mas que ajuda a gente a desenvolver uma visualização, uma estrutura estratégica do conhecimento que nos falta. O primeiro deles é desenvolver cenários. Então, a minha empresa para 2021, quais são os cenários dela em relação à venda, em relação ao lucro? Ou seja, eu tenho algum produto novo a ser lançado, eu tenho objetivos claros para a minha empresa, desenvolve pelo menos 2 cenários ou 3 cenários. Se a empresa for muito bem, o que teria que acontecer? Se ela se mantiver estável, o que teria que acontecer? E se ela eventualmente tiver algum problema, né? Que problemas poderiam ser? Cenários, eles são importantes para que a gente tenha, ou seja, defina uma estratégia para cada um deles. Então, se eu espero eventualmente que o ano que vem não seja um bom ano, por vários motivos podem ser. Porque até o ano que vem eu não vou ter meu protótipo ou meu produto bem definido. Porque eu tenho vários concorrentes chegando na minha área e a tendência é que minhas vendas caiam. Ou então vai precisar de um capital que eventualmente não tenho disponível. Caso exista um cenário aparentemente negativo, quais são os conhecimentos que a gente precisa para reverter isso? Porque no final tudo vai estar direcionado à venda e ao lucro.
independente de que área seja, tem impacto nos dois. Nesses dois quesitos que para a gente aqui da Venture é fundamental, é o nosso foco, né? Então, uma vez definido esse cenário pior, vamos dizer assim, a gente se prepara para ele, né? Essa é a nossa sugestão, se preparar para o pior cenário. E analisar, com base nessa análise, né, desenvolvendo esse cenário, nesse diagnóstico, quais são os conhecimentos que nos faltam, né? Qual é o conhecimento que te falta nesse momento? Preciso aprender sobre venda, sobre custo, sobre margem, sobre escala, sobre equipe de venda. Pronto, uma vez listado os conhecimentos que você precisa, você corre atrás deles, certo? E isso serve para um cenário de estabilidade e um cenário também de um cenário otimista. Embora a gente sempre sugere que se levante um cenário pessimista para daí melhorando os cenários, porque a gente se preparando para o pior, ou em tese que a gente entende que seja o pior, qualquer melhoria seria mais fácil de lidar, certo? Então o crescimento parte de uma análise de um eventual pior cenário, embora isso possa parecer paradoxal. O segundo ponto seria já o meio, que seria os livros. O livro, o que a gente recomenda? O que eu recomendaria? Livro de pessoas que passaram pela experiência que você certamente vai passar, ou muito parecida com ela. Então livros de pessoas que escrevem sobre outras pessoas vale como insights, mas nem sempre tem... vamos dizer assim, um exercício prático daquilo que você pode vir a passar, né? Então, pessoas que passaram por uma situação similar, invariavelmente elas, e tem várias, tem a Bíblia Diniz, tem uma série de pessoas que escrevem os próprios livros, ou uma pessoa muito próxima que escreveu por eles com o apoio deles. Esses livros, na minha opinião, são os melhores, porque retratam com mais fidelidade as dificuldades que esse empreendedor passou naquela situação que eventualmente você pode querer ou poderá estar passando também. Então livros, isso seria importante, feitos por pessoas que passaram e que venceram naquela situação e que mostrem dificuldades, porque nas dificuldades que a gente vai aprender. Outro passo, que seria o terceiro ponto, primeiro desenvolver cenários, segundo a questão dos livros, o terceiro os seminários e cursos e eventualmente até um curso na universidade, o que não é mandatário ser na universidade, né? Para a questão de negócio. Então, seminários ou lives ou mini cursos ou cursos específicos para o tema que está relacionado ao diagnóstico que você fez, o autodiagnóstico que você fez, dos conhecimentos que você precisa ter para poder aplicar e atingir esse objetivo. Outro, vídeos específicos. Então, mesmo critério dos livros, seminários e cursos, vídeos. Tem diversos vídeos disponíveis, uma série de informação disponível. Mas o que ajuda a gente a entender, a localizar o que a gente precisa é traçando o nosso objetivo, fazendo o autodiagnóstico e buscando informações específicas. Os meios tem vários, os livros, como já falei, seminários e os vídeos, né? Vídeo é muito importante porque tem uma conexão mais rápida e feito pela pessoa que você segue, que você confia, que tem autoridade, você consegue absorver melhor essa informação e aplicar de imediato, né? E o último ponto, o quinto, que seria a própria experiência. Então, o empresário, o empreendedor ou pessoas que trabalham com vários testes, né? O empresário é um testador nato, né? Então, o próprio caminho de teste é importante, é fundamental que seja analisado em algum momento, parar com uma certa frequência, seja um turno, uma hora, em algum momento, para analisar o que tem sido feito e o que pode ser melhorado, porque embora os livros, embora a universidade, embora as bibliotecas, embora os vídeos sejam uma fonte de informação, a prática é fundamental. Então, ler uma série de livros e não aplicar não faz muito sentido, né? Então, a prática é fundamental, você obter informação e aplicar, criar o conhecimento e aplicar. É nessa prática, nessa junção de obtenção de tecnologia e aplicação prática que a gente vai enriquecendo o nosso arsenal de conhecimento para ter mais sucesso nos nossos negócios. E, obviamente, em decorrência disso, aumenta o nosso impacto sobre o nosso lucro. Então, saber vender mais e melhor e ter melhor controle do nosso custo, por exemplo, aumenta diretamente o nosso resultado. A falta desse conhecimento tende a reduzir o nosso resultado. Então, fica aí esses 5 pontos. Sempre se fala que é importante estar sempre aprendendo, sem dúvida, mas vinculado a um objetivo definido, né? Essa é a nossa bandeira, ou seja, o conhecimento ou informação por si só apenas enche a mente, confunde, turva a mente, o critério e às vezes não tem muita utilidade. Então, para que tenha utilidade, é necessário definir um objetivo inicialmente, fazer um autodiagnóstico, listar o que precisa ser aprendido, né, ou ter conhecimento e correr atrás deles.
Tá certo, gente? Então, caso você tenha aí alguém, algum empresário que você queira compartilhar, acha que esse seu conhecimento é importante, essas mensagens são importantes, esses chamados de atenção são importantes, você, por favor, compartilha para que esse vídeo, essa informação chegue a maior quantidade de pessoas possível, tá certo? Dá um like no vídeo, comente embaixo aí o que você acha, se faz sentido o conhecimento, se não faz, se tudo é prática, se tudo é livro, qual a sua opinião sobre isso, tá certo? Fique com Deus e até o próximo vídeo.